Boa noite, Shalom. Estamos aqui de volta. Graças a Deus. O Senhor nos abençoou, nos deu esse presente de podermos estar aqui de novo. Hoje, isso é maravilhoso, não é? Boa noite, Shalom, Marlizinha. Estamos aqui. Shalom, 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 shalom. Quero deixar uma palavra para o seu espírito, para o seu coração. Quero orar junto com você. É tão bom saber que a nossa oração tem resposta. Não estamos orando como se fosse um monólogo, falando sozinhas. Não. Toda oração tem resposta. Rosemary Mota, Maria Aparecida, boa noite, Shalom, Shalom, Shalom. Patrícia Tagliari, boa noite, Shalom. Irmanice Zanini, Shalom, boa noite. Glória a Deus, toda oração tem resposta. Nós estamos, Edna Sanches de Carvalho, linda, Deus abençoe vocês. Oh, glória a Deus, que saudade. Hoje eu estava falando aqui para as minhas filhas que eu percebi que as lives são ministério para mim, né? E esses dias que eu não consegui fazer minhas lives, porque o Facebook tinha impedido, eu gravei pequenos vídeos, joguei no YouTube da igreja, com mensagens, para que a gente não abra mão nenhum dia do conselho de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que muitas pessoas vão se perdendo por falta de conselhos. E o mais incrível é que tem gente que não quer conselho, né? Só que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há muita sabedoria. Está escrito no livro de Provérbios. Na multidão de conselhos há muita sabedoria. Então, as pessoas que desprezam o conselho, e principalmente o conselho do Senhor, essas pessoas tendem a cair em abismos, a errar muito mais do que seria necessário. Oh, glória a Deus, obrigada. E às vezes, amados, o conselho de Deus para nós é de coisas tão simples, que estão bem ali, à nossa frente, e a gente não está enxergando. E às vezes a gente está sofrendo tanto no meio de uma tribulação, no meio de uma adversidade, nossa alma está tão triste, e Deus tem um conselho para nos dar, e esse é o conselho que Deus nos dá para mudar toda a nossa história. Oi, Marli Moisés Tagliari, linda, Dani Silva, e passou um bocado de nome aqui que eu não vi. Então, para que não haja nenhum problema, Célia Basso, linda, Shalom, para que não haja mais nenhum problema no Facebook, de eles boicotarem as nossas lives, nós não vamos fazer lives longas, vamos fazer lives curtas, porém precisas. Então, a live seria às 8, são 5 para as 8, e eu já estou aqui. Naidinha, Shalom, irmã Delícia, paz do Senhor, irmã Delícia, Elizabeth Ferreira Vieira, Shalom, Belzinha, Shalom, a turminha que tá lá na irmã Delícia, a Naidinha, uma obreira de valor, uma mulher determinada, uma valente, que Deus abençoe. José Aquiles, Shalom, Deus abençoe. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é uma palavra que fala a respeito de Gideão. Essa palavra está em Juízes, no capítulo 6, do versículo 6 até o 27. Boa noite, meu diácono, irmão Ednei, o senhor tá bom? Sua saúde tá bem? Rosemary Mota, Deus abençoe. Irmã Dilza, Rosemary Pessoa, Cristina Nogueira, boa noite, Shalom para todos vocês. Quando nós meditamos na vida de Gideão, que está escrito em Juízes no capítulo 6, nós vemos claramente como Deus pode usar uma pessoa com a menor probabilidade de ser usada. Quanto menos probabilidade a pessoa tem para ser usada por Deus, assim como eu, mais Deus tem prazer em usá-la. Aqui nesse texto de Juízes, capítulo 6, versículo 6, eu quero que você leia na sua Bíblia, a palavra de Deus diz no versículo 15 que Gideão, boa noite, Rosemary Mota, era o menor da casa do seu pai.
o menor da casa do seu pai. Gislene Okina, Doraci Isidoro, shalom, shalom, boa noite, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus então o escolhe e fala para ele: olha, Gideão, eu escolhi você para livrar o seu povo da opressão dos midianitas. Os midianitas eram umas tribos de pessoas nômades que tinham preguiça de plantar, tinham preguiça de cultivar e eles ficavam dando de tempos em tempos nas roças alheias, nas tribos alheias, para roubar as colheitas dessas pessoas. Naquela época as coisas aconteciam assim. A Doraci está imprudente. Deus abençoe também seu filho. Amém, shalom. E a palavra do Senhor diz que Gideão, toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua cidade, o seu povo, eles plantavam, eles trabalhavam, eu também, Doraci, e eles tiveram uma colheita maravilhosa. Mas aqueles midianitas eram um tipo de gente que roubava, que enganava, que matava, e não havia justiça que pudesse deter aquela tribo, aquele povo midianita. E eles davam nas lavouras, eles davam nas tribos, e tudo que eles podiam levar, eles levavam. Eles eram pessoas que eram temíveis, não é? Porque eles não tinham caráter, não tinham nenhuma lei, né, que lhes parasse. E a Bíblia diz que quando esse povo estava com fome e acabava de roubar uma tribo, eles partiam para roubar outra. E nesse caso, desse texto de Juízes 6, eles roubaram o povo de Deus, o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que Deus procura uma solução para resolver o problema. E eu já começo dizendo para você nesse texto, que é lindo, que Deus sempre vai ter uma solução para o seu problema. Não importa há quanto tempo ele está aí, de que tamanho ele é, ou se aos seus olhos ele é muito difícil de resolver. A Bíblia diz que Deus manda um anjo chamar Gideão e diz: Gideão, homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Uma pessoa sem Deus é apenas uma pessoa, não é? Mas quando uma pessoa tem o Senhor na sua vida, tudo muda dentro dela. Tudo muda à sua volta, o jeito de olhar, o jeito de pensar, o jeito de falar, tudo muda. Quando você tem Deus, as coisas não te irritam tanto. Você não fica nervosa por poucas coisas. Não é verdade? Tem pessoas que não têm Deus e qualquer coisa irrita. Se algo não der certo, já sai batendo, já sai quebrando, já sai jogando, já sai xingando, já fica nervosa, já perde a paz. Perigoso até entrar um câncer, né? Porque o câncer é célula estrangulada. E uma pessoa com uma célula estrangulada por causa de nervoso, por causa de ódio, por causa de raiva, é perigoso ela ficar doente. Não é verdade? O mal é maior para ela mesma do que para os outros. Se você não conseguiu resolver um problema hoje, querido, amanhã você vai estar vivo em nome de Jesus. Se Deus quiser, e amanhã você vai tentar de novo. E se não conseguir, depois da manhã. Então, amados, a palavra do Senhor diz que esses inimigos chamados midianitas, eles faziam tudo o que podiam para destruir a colheita de todos os seus vizinhos, não é? A gente compara isso com gente invejosa, né? Que não tem, mas não quer que ninguém tenha. E quer destruir. Graças a Deus que Deus tem solução para isso, né? Então, eu quero conferir com você umas características que Deus viu em Gideão, mas que ele mesmo não via. Talvez você vá se identificar com isso, né? Ele não tinha como impedir que os midianitas atacassem a sua vila, a sua tribo. Mas ele tomou uma decisão. Se você ler o texto de Juízes 6, ele tomou uma decisão de que aqueles midianitas não iriam mais atacar a sua colheita. Então, embora ele não tivesse como impedir que todas as pessoas
tivessem as suas colheitas, ele falou: a partir de hoje eu vou traçar uma estratégia para que eles não roubem a minha. E a Bíblia diz que ele então começou a pisar, a malhar o trigo. O que é malhar o trigo? Tirar o trigo da casca, não é? No lagar. O que é lagar? O lugar de pisar as uvas para transformar em vinho. E esse lagar era usado apenas na colheita da uva. Então, quando ele percebeu que todos iriam passar fome, que a colheita deles estava sendo roubada sistematicamente pelos midianitas, ele disse: eu preciso ter uma boa ideia. Eu já quero profetizar aí, Deus te dando ótimas ideias, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê grandes ideias. Sabe, quando você fica nervosa, quando você fica nervoso, quando você entra em desespero, é impossível Deus te dar uma grande ideia. É impossível, porque uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que está xingando tudo que é coisa e quebrando, ela não tem raciocínio lógico. Márcia Fulo, Cinei Pereira, Sidilene Puerta, oh glória a Deus, shalom. E olha só, quando você está diante de uma situação de dificuldade e você não consegue resolver toda a situação, comece a pensar na possibilidade de você dar início à solução. Mesmo, sabe, eu já lidei com pessoas que dizem assim: ah, mas ninguém quer fazer nada, ah, mas ninguém ajuda em nada. Quando eu cheguei aqui em Dracena, eu me lembro muito bem, há 18 anos atrás, oi Tati, shalom, que foi no tempo que deu uma grande chuva, uma tempestade, ali no Jardim Santa Clara, onde a igreja está. Aquele lugar era paupérrimo, muito pobre. E o Senhor disse: você vai ficar nesse lugar, porque eu vou enriquecer você, vou enriquecer a igreja e vou mudar a mentalidade desse povo. E hoje, se você for lá, ótimas casas têm sido construídas ali ao redor da igreja. A nossa igreja também é muito linda, muito moderna, não é? Realmente, Deus nos abençoa ali. Mas naquela época, quando eu cheguei aqui, a pobreza era generalizada ali no Jardim Santa Clara. Aquele lugar era chamado de O Buraco. Então as pessoas moravam num lugar onde literalmente o nome era buraco. E aí o que aconteceu? Eu vim da minha casa, uma boa vida, uma boa profissão, um bom trabalho. E aí Deus me trouxe para dirigir essa igreja tão humildezinha dentro de um buraco. E o que aconteceu em seguida? Uma chuva que acabou com as casas, com os móveis da pessoa. Foi uma destruição em massa. E eu tinha acabado de chegar. E eu falei: meu Deus, eu não posso ficar de braços cruzados, eu preciso ajudar. E aí, eu preciso fazer alguma coisa. E aí as pessoas estavam muito desencantadas da vida, estavam muito tristes, e todas de braços cruzados, chorando. Então eu peguei umas 4 ou 5 mulheres e falei: nós não podemos ficar, vamos ajudar. E nós entramos na água e nós ajudamos a salvar. Aqui a Naidinha tá falando que era chamada de Vila Esquecida. Olha só que coisa horrorosa, onde Deus me trouxe, na Vila Esquecida. E aí nós juntamos-nos em umas 4, 5 mulheres, começamos a socorrer as pessoas, eu me lembro que eu queimei minha máquina de lavar naquela época, porque eu levava as roupas das pessoas cheias de barro para lavar na minha casa, e nós ficamos umas 2 ou 3 semanas ajudando essas pessoas. Depois disso deu uma outra chuva, aí a igreja começou a coletar dízimos e ofertas para comprar um caminhão de telhas para cobrir as casas das pessoas, porque foi chuva de granizo. Então eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque nada me intimida, nada me para, nada me intimida, não importa o que esteja acontecendo. Deus me chamou para vencer, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para se levantar. Então quando tá todo mundo desmaiando de medo, de terror, se lembre que você tem Deus, que Deus é contigo e que Deus te levantou para fazer a diferença. Não importa o tipo de situação, ou de dor, ou de desastre, ou de pandemia, você é um homem, uma mulher de Deus valorosos, e Deus é contigo. Então Deus sempre vai lhe dar uma grande ideia, Deus sempre vai lhe dar uma direção, Deus sempre vai lhe mostrar uma solução, mesmo que essa sua solução não venha a resolver o problema
de todos, mas vai resolver uma boa parte deles. É o que aconteceu com Gideão. Ele não podia impedir que aqueles midianitas, aqueles invejosos, aqueles inimigos da colheita do seu povo parassem de atacar, porque a Bíblia diz que eram poucos homens que ele tinha, mas ele decidiu que a sua colheita eles não iriam atacar, a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, aquilo que Deus colocou na sua mão precisa ser muito bem cuidado por você. Você precisa saber dar valor. A pior coisa que tem é uma pessoa que não sabe dar valor para aquilo que tem. E eu conheço muita gente aqui assim. E nós precisamos parar com isso. Parar de dar valor para os filhos dos outros e diminuir os nossos. Parar de dar valor só para as pessoas de fora e ficar falando dos defeitos das nossas. É verdade. Nós precisamos aprender a defender, a guardar aquilo que é nosso, a cuidar daquilo que é nosso. Será que nós estamos fazendo tudo o que podemos? A Bíblia diz que Deus trabalha conosco, que não podemos evitar que as lutas venham, mas podemos nos preparar para vencê-las. Isso é maravilhoso. Toda luta, toda tempestade, toda dificuldade que está vindo contra nós, nós precisamos saber que não estamos sós, que Deus está conosco e que nós temos essa capacidade que vem de Deus, não de nós mesmos, para vencer as lutas. Não imite as pessoas erradas. Não imite as pessoas iracundas. Não imite as pessoas intolerantes. Não imite as pessoas orgulhosas. Não imite as pessoas que não têm a presença de Deus nas suas vidas. Não é verdade? Eu conheci uma pessoa esses dias que ela disse assim: eu acordo e aí eu só vou ficar bem depois do meio-dia. Não, eu acordo 5 e pouco da manhã, chamando a presença do Espírito Santo, adorando a Deus, orando, verdade, glorificando a Deus. E hoje de manhã o Espírito Santo me chamou, era 5 e pouco da manhã, tocou a campainha da minha casa. E eu acordei sem sono nenhum, eu pulei da minha cama, eu vim aqui fora, eu olhei, não havia ninguém. E eu entendi que era Deus me convocando para orar de madrugada. Alguma coisa estava para acontecer. E glória a Deus, Deus nos deu a vitória. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que hoje em dia as pessoas não conseguem coisas maiores porque não acreditam que podem ter, né? Elas se conformam com tudo da pior qualidade. Elas se conformam com tudo pequeno. Será que ainda acreditamos em maravilhas? Será que ainda acreditamos que esse Deus que servimos é um Deus de maravilhas? Será que você ainda consegue acreditar nisso? Será que você ainda tira suas madrugadas com Deus? Será que quando você quer uma coisa você sobe ao monte para orar? Ou você faz os seus períodos de jejum, de voto com Deus e de oferta? Porque Deus tem muito mais para nós. Olha, a Bárbara também acordou 5h15 da manhã. Deus nos chamando, minha filha. Então, quando nós clamamos a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus tem muito mais para nos dar, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos perguntar a Deus, né? Senhor, como eu devo proceder? Como eu devo orar? Como eu devo fazer para que aquilo que o Senhor preparou para mim venha às minhas mãos? Às vezes a gente vai orar dizendo assim: mas será que vai dar certo? Querido, eu quero que você risque definitivamente essa palavra será do seu vocabulário. Comece a perguntar a Deus: como ficarei curada, Senhor? Como poderei prosperar? Como vou sobreviver a essa situação de pandemia e de dificuldade financeira? Como, Senhor? Como? E o Senhor vai lhe dar os conselhos certos e a estratégia certa. Você e eu precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo todos os dias ele quer nos dar bons conselhos e nos ensinar como reagir e como agir diante das adversidades. Oi, Célia Basso, Luciene Silva. A palavra do Senhor diz que Gideão ele foi muito humilde. E a Bíblia diz que Deus ama a humildade.
Quando Deus falou para ele assim: olha, Gideão, o Senhor escolheu você, varão valoroso. Esse foi o termo que o Senhor usou para falar que Gideão era diferenciado aos olhos de Deus dos demais. Diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: mas como? Como o Senhor é comigo? Como eu vou vencer esses amalequitas? Como eu vou sair contra eles? Como eu vou lutar e defender o meu povo e restaurar a colheita do meu povo? Como? Aleluia! Oh, glória a Deus! É lindo isso, porque quando o anjo disse: o Senhor é contigo, ele não disse: será? Será? Não, ele disse: como? Oi, irmã Sueli, Deus abençoe sua vida. Irmã Claudenice, glória a Deus. Aline Laís, shalom, boa noite. Então, às vezes nós não podemos, amados, de ficar dizendo para Deus: será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor vai me dar vitória? Será que o Senhor vai me dar isso? Será que o Senhor vai... Senhor, como eu farei? Como? Qual será o meu proceder? Qual é a estratégia? Qual é o conselho? A Bíblia diz que Gideão disse isso para o Senhor e disse: Deus, como é que eu vou fazer para vencer os amalequitas? Aí Deus disse assim para eles: olha, Gideão, você vai destruí-los todos como se foram um só homem. Ai, que lindo! Não é verdade? Deus exalta os humildes e Deus abate os soberbos. Se não for por Deus, você nunca vai se sentir capaz e nem suficiente para fazer algo. Eu sou assim. Quanto mais humilde, mais abençoado. Quanto mais soberbo, mais longe de Deus, mais longe da vitória. Então, às vezes eu vejo pregadores extraordinários pregando. Eu digo assim: Senhor, muito... Olha, irmã Sueli, que alegria, né? E eu fico olhando e eu digo assim: Senhor, muito obrigada por ter misericórdia de mim, a ponto de me usar desse jeito simples que eu sou. Esse pregador é maravilhoso. Ah, se eu fosse assim. Mas obrigada, Jesus, porque na minha humildade e na minha pequenez, o Senhor ainda acha como me usar. Oh, glória a Deus! Como é bom poder ser usada por Deus, usado por Deus. Você certamente deve estar sendo usado por Deus no seu trabalho, na sua casa, aonde você anda, no meio dos seus amigos. Certamente, a Bíblia diz que se você é luz, você ilumina aonde está. A irmã Sueli disse que agora ela vai poder dizimar, que ela está trabalhando e que isso para ela é uma grande vitória. Que lindo, não é? Então, pessoas exaltadas, elas vão para longe de Deus. Pessoas soberbas, elas caem em abismos profundos. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, depois da soberba e depois da altivez de espírito, vem a queda e vem a ruína. É um perigo quando nós tomamos essa decisão. Outra coisa que Gideão tinha: Gideão mostrou para Deus as suas inseguranças. Ele foi lá e ele conversou com Deus. Ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Oh, glória a Deus. Vanderleia Cavalcante, shalom. Karen, shalom. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Mas, Senhor, eu sou menor da casa do meu pai. Como, Senhor? Karen, estava de jejum de celular e de café. Semana que vem é o nosso jejum do café. E ele disse: como, Senhor, eu vou poder vencê-los se eu sou menor na casa do meu pai? Aí o anjo do Senhor disse para ele: você é um varão valoroso, não temas, você vai vencê-los como se eles fossem um só. Você não pode desistir de nada do que Deus te prometeu. Quando eu cheguei aqui em Dracena, nós éramos uma igreja tão pobrezinha. E eu orava porque eu sonho alto, eu penso alto. Eu arrebento assim de sonhar, de projetar. Mas eu também arrebento de pôr o meu joelho no chão e orar. Meu marido ora, jejua. E aí eu pensava numa igreja grande, linda, branquinha, clean, coisa mais linda do mundo. E aí eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus. Quando foi um dia de madrugada, Deus falou assim para mim: filha, entre com os seus sonhos que eu vou entrar com recurso. Eita, que coisa mais linda! Oh, glória a Deus! No dia que Deus falou aquilo para mim, parece
que o céu tinha descido na terra. Eu cheguei naquela igrejinha humilde e falei, nós vamos comprar esse lote aqui do lado, nós vamos construir um prédio aqui do lado, todo de vidro, nós vamos fazer isso, nós vamos pôr porcelanato, nós vamos ter cadeiras almofadadas e secretária das melhores. E eu comecei a sonhar e Deus começou a liberar recursos, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Muitos desses recursos foram o amor de muitos irmãos, mas muitos deles também foi muito trabalho nosso, principalmente, né, dos meus obreiros e meus. E hoje nós estamos aí nessa pandemia, tantos pastores chorando porque não tinham como, obrigada linda, não tinham como pagar o aluguel das suas igrejas, não é? E nós ficamos tão constrangidos em amor e procuramos abençoar o máximo de pastores que pudemos, ajudando com quilo do amor, com cesta básica, com ajuda financeira, porque a nossa não paga aluguel, foi Deus que nos deu. Então tudo isso é quando Deus quer lhe usar e você deixa ele usar, sabe? Quando Deus fala assim, eu tenho algo para sua vida, você fala, mas eu não quero, eu não sinto, eu não acho. Gente, isso aí, você está pensando que é bonito isso? Isso é horrível, isso é chato, isso é feio para Deus. Você não pode fazer isso com Deus. Como assim você não quer? Moisés fez isso com Deus. Não, Deus, eu não sei falar, né? Josué fez isso com Deus. Eu tenho medo. Deus disse, para de ser covarde, seja corajoso. Moisés, Deus falou, vou pôr teu irmão do teu lado, ele vai falar por você. Não é verdade? E Gideão disse, eu sou o menor na casa do meu pai. Deus falou, não interessa. Você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. O que você tem que entender? Que não é você, sou eu. O que você tem que entender? Que quem lhe prometeu essa vitória sou eu, é o Deus Todo-Poderoso. Então você não tem que ficar, eu sou coitadinho, eu não aguento, eu não consigo. Você aguenta, você consegue. Deus é contigo, ninguém vai poder com você. Você vai arrebentar, Deus vai te dar a vitória, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. E você vai se levantar grandão, grandão mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Então o Senhor nessa noite está nos ensinando, através da vida de Gideão, que as nossas inseguranças têm que ser tratadas na presença de Deus, porque Deus nos dá a convicção de que a vitória já é nossa. Não temas, eu serei contigo. Foi isso que Deus falou para Gideão. Pode ir, Gideão, pode ir, Gideão, eu vou ser contigo. Sabe, essa parede de concreto que está aí na tua frente, pode encarar ela, Deus vai derrubar ela para você, dá comando mesmo em nome de Jesus, tem que sair da sua frente. Pastora, mas já faz 10 anos, já faz 5 anos, uma pessoa convicta, ela derruba qualquer barreira. Uma pessoa convicta, ela abre o mar vermelho. Uma pessoa convicta, ela fala que vai chover como Elias, depois de 3 anos sem chuva. E ele disse, vai chover. E choveu. Oh, glória! Oi, Maria Deusa, shalom. Então, o que Deus está buscando em nós? Convicção. Ele quer que você seja convicto da palavra dele. A palavra do Senhor diz que Gideão, ele tratou com Deus na questão da insegurança, e ele disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então eu vou pôr aqui um velo de lã, e durante a noite, quando o orvalho cair, o orvalho vai cair em volta do velo, mas não vai molhar o velo, ele vai ficar seco. E aí ele foi para casa dormir, durante a noite o orvalho caiu e molhou toda a terra, mas onde o velo estava não molhou aquela bola de lã, aquela roda de lã. E aí no dia seguinte ele ainda estava inseguro, aí ele foi de novo falar com Deus. Ele falou, Deus, eu preciso de mais segurança, eu tô indo para guerra, eu tô indo para destruir os amalequitas, eu preciso de mais convicção, me ajuda na minha fé. Você precisa pedir para Deus te ajudar na tua fé. E aí ele falou, agora essa noite, meu pai, eu quero que chova só no velo, só nessa parte onde eu coloquei a lã. E em
toda a volta, ao redor, não vai chover. E a Bíblia diz que orvalho. Naquela época não havia chuva. Chuva só aconteceu depois do dilúvio, tá? Naquela época a terra era molhada pelo orvalho do céu. Então a Bíblia diz que Deus fez acontecer aquilo, só choveu sobre o velo. E as outras partes ficaram todas secas. E no dia seguinte, quando ele chegou lá, ele teve convicção de que aquele que estava falando com ele era Deus. E então ele se muniu de alegria, se muniu de autoridade, se muniu de força e de coragem e foi à batalha. Graças a Deus, hoje nós não precisamos mais disso, porque Deus fala conosco de uma maneira muito aberta. A Bíblia diz que antigamente Deus falava aos homens através dos profetas, mas hoje Deus fala a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Essa palavra que eu estou pregando para você, ela é o próprio Jesus Cristo. Ele diz, eu e a minha palavra somos um. Então, se Jesus está falando para você ficar convicto de que vai vencer essa guerra, essa batalha, você vai vencer. Outra coisa que Gideão fez, ele levantou um altar para Deus. Ele fez uma oferta para Deus, uma memória, né? De que o Deus que estava falando com ele era o Criador do céu e da terra, não era um Deus que morreu, que perdeu, que foi quebrado, largado por aí, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, e que ele queria fazer aquele altar para Deus, porque toda vez que você faz altar para Deus de adoração, não importa até onde você tenha que ir para lutar, para travar suas batalhas, você vai ser trazido por Deus de volta ao altar da adoração. Isso é maravilhoso. Nós precisamos aprender a construir altares para Deus. Pastora, como que é? Vou fazer de tijolo, de ouro, de prata? Não, você vai fazer de adoração. Você vai fazer 6 jejuns pedindo e um 7º jejum de gratidão. A gratidão é o altar que você está levantando para Deus. Isso significa que você vai lutar, você vai vencer tudo que estiver atrapalhando a sua vida, você vai. Mas no final, o que vai acontecer? Deus vai te pegar lá do final da batalha, depois de ser vencedor, e te trazer de volta a gratidão, ao altar que você levantou de gratidão. Então você que sabe fazer altar de gratidão para Deus, você tem que ter uma convicção como eu tenho no meu coração. Nunca o inimigo vai poder me vencer, nunca o inimigo vai poder me destruir. Por quê? Porque o meu altar de gratidão é feito todas as vezes que eu entro em alguma causa, em alguma batalha que é difícil demais para mim. Então eu sei que quando eu vencer, Deus vai me pegar e vai me trazer de volta. Eu sei que eu não vou morrer no meio daquela guerra, no meio daquela batalha. Por quê? Porque eu ergui um altar antes de ir. E altar atrai Deus e atrai você. Deus não desce para receber a oferta se o ofertante não estiver lá. Então você que é grato a Deus, você que ao invés de reclamar, adora, glorifica, ora, fica aqui comigo na minha live, aprendendo a palavra de Deus, você precisa saber disso, que quem adora a Deus, quem ergue altares de louvor e de adoração para Deus, mesmo que seja no meio das maiores guerras, das maiores batalhas, não vai morrer, não vai ser derrotado, não vai ser vencido, porque aquele que vem para receber a oferta, que é Deus, está esperando a volta do ofertante. Então, glória a Deus, em cada conflito que você está travando, Deus lhe trará de volta para você celebrar com gratidão a sua vitória. A maioria das pessoas que não volta para celebrar a vitória são as pessoas que só procuram Deus quando as coisas estão difíceis. Então elas não têm gratidão a Deus. Elas só querem que Deus seja o empregado delas para resolver as coisas. Tanto é que depois que elas estão bem, a primeira coisa que elas fazem é se esquecer da casa do Pai. Quem poderia imaginar que a causa da escravidão do povo de Deus estava em eles serem desobedientes a Deus? A Bíblia diz que a desobediência deles, eles fizeram para si um poste ídolo e um bezerro de 7 anos e começaram a adorar. E a Bíblia diz que por causa disso, lá em Deuteronômio 28, a maldição veio sobre eles.
Aqui Gideão faz exatamente o contrário. Ele destrói o poste ídolo e ele pega um bezerro e faz uma oferta, um guisado, para que aquele anjo do Senhor que tinha vindo lhe trazer a notícia pudesse comer, saborear e ver que a intenção do coração de Gideão era realmente ser servo. E a Bíblia diz no versículo 34 que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Oh, glória! Era aqui que eu queria chegar. E ele se rendeu ao controle de Deus. Todas as vezes. Boa noite, Larissa Barbosa, Miriam Cristina. Oh, glória a Deus. Todas as vezes que você faz altares para Deus, que você é grato a Deus, que você glorifica a Deus, que você respira fundo quando o inimigo quer que você grite, que você xingue, que você esbraveje, e você diz assim: eu creio que o Deus que me prometeu é fiel para cumprir, e que você permanece firme. Todas as vezes que você faz isso, você está se rendendo ao controle de Deus. Você está dizendo assim: espírito de ódio, de ira, de mágoa, ninguém manda em mim. Espírito de raiva, de vingança, vocês não têm poder sobre mim. Espírito de tristeza, de angústia, de depressão, vocês não podem permanecer em mim. Espírito de fracasso, de pobreza, vocês não têm lugar na minha vida. Então você está dando um comando espiritual para que nenhum mal possa controlar as suas emoções, ou a sua vida, ou a sua personalidade. Então você se rende ao controle de Deus. Como é maravilhoso saber que Deus está controlando a sua vida e a minha vida. Como é maravilhoso para mim fazer essa live e poder dizer para você que a minha vida está debaixo do controle de Deus, que a sua vida está debaixo do controle de Deus. Gideão sabia que sozinho ele não teria como vencer, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você já pertence a Deus. A sua alma, o seu corpo, o seu espírito já estão sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque você já chamou Jesus para morar na sua vida. Ninguém nessa terra tem poder para lhe julgar. Para julgar se você é ou não é digno de carregar a presença do Espírito Santo. Ninguém tem poder para lhe julgar em absolutamente nada. Somente aquele que morreu na cruz por você é que tem poder para lhe julgar. E eu creio, Alice Figueira, Shalom, eu creio nessa noite que o Espírito Santo já está aí, morando dentro de você, aleluia, e que tudo que você tem que fazer é orar, aquela oração que eu já ensinei: Espírito do Deus vivo, todo-poderoso, toma tudo que há em mim, me domina, controla minha vida, controla meu coração, meus pensamentos, controla, Senhor, cada coisa que estiver ao meu redor. Ó Deus, eu entrego tudo ao teu controle, eu me rendo a ti nessa noite. Se nós quisermos ter vitória, nós precisamos ser como Gideão e deixarmos a nossa vida debaixo do controle de Deus. Então, eu quero que nessa noite, você que para tudo tem uma reclamação, entenda, por favor, se dê o trabalho de entender que se você ficar reclamando, você está entregando as suas bênçãos aos midianitas, aos inimigos. Cada vez que você reclama, você está entregando. Poxa vida, Deus tem feito tantas coisas boas para você. Quais, pastora? Você está vivo, você está respirando, você está me ouvindo, você tem ouvido, você não é surdo. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso não é maravilhoso, gente? Olha quanta coisa boa Deus fez. Pastora, mas está faltando tanta coisa. Pois é, mas sabe por que está faltando? Porque você só vive reclamando. E quanto mais você reclama, mais você perde. Mais o inimigo tem liberdade para roubar você. Quanto mais você fala mal das coisas, pior é. Porque você abre portas para que o inimigo venha te assolar e venha tirar o que você tem. Você lembra de Jó? Quando Deus falou para o diabo, falou assim: ó, meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia diz que o diabo falou assim para Deus: só porque ele é rico, porque ele tem tudo. Mas tira tudo que ele tem para o senhor ver, se ele vai continuar te servindo. E é verdade, gente. Tem gente que não pode ter uma
situação de guerra ou de adversidade que já quer largar de Jesus. Já fala que Deus não está ouvindo, para que ir para a igreja, para que servir a Deus, não é verdade, gente? Meu Deus do céu, meu Pai, eu fico com muita compaixão, porque lá na frente, aquilo tudo vai causar destruição e dor. Eu prefiro confiar no Senhor, eu prefiro permanecer na presença de Deus, eu prefiro ouvir o que Deus falou para Gideão. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Que nessa noite você possa ouvir essa doce voz do Senhor. Varoa valorosa, mulher valorosa, homem valoroso, o Senhor é contigo. Pastora, mas eu não estou conseguindo, mas não está dando nada certo. O Senhor é contigo. Abra os ouvidos para ouvir. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quando você conseguir acreditar nisso, as coisas vão parar de dar errado e vão começar a dar certo. Porque primeiro você precisa acreditar que o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, então não há nada que não esteja debaixo do controle e da dependência desse Deus vivo e desse Deus poderoso. É hora de mandar essa doença embora, essa depressão. É hora de mandar essa pobreza embora, esse desemprego embora. É hora de mandar essa angústia embora. É hora de começar a declarar em alto e bom som: obrigada, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor me ama e o Senhor está comigo. Obrigada, meu Deus, porque cada dia da minha vida está escrito no teu livro. E o Senhor sabe todas as coisas e já preparou o melhor para mim. O pão nosso de cada dia virá às nossas mãos. Qual é o seu pão de hoje? Ah, pastora, meu pão de hoje era um emprego, eu precisava de um emprego. Ah, o meu pão de hoje era ficar bem com a minha família. Ah, o meu pão de hoje era ver meu filho bem, a saúde do meu marido, a saúde da minha esposa. Um pão para cada dia, com o teu nome, já está fabricado lá no céu. E não está vindo na tua mão, porque ao invés de adorar a Deus, você fica se sentindo pequeno, pequena, insignificante e achando que não merece. Enquanto você achar que não merece, o diabo está roubando tudo aquilo que é seu. Então nessa noite, em nome de Jesus, comece a declarar: me dá, Senhor, o meu pão, me dá aquilo que é meu. Ô meu Abba Pai Todo-Poderoso, eu quero te servir enquanto eu viver, cantar louvores ao teu nome e viver a magnificência da tua glória, da tua bondade e da tua misericórdia. Aleluia! Amém, Rosemary Mota linda. Shalom, shalom, shalom. Gente, vocês viram como nós já estamos de volta no templo aos domingos, às 8 da manhã e às 18h30. Olha que maravilha! Então nós já temos 2 cultos aos domingos. Eu creio que se nós obedecermos a toda esse procedimento de saúde, logo nós estaremos também com o culto de sexta-feira, né? E depois de terça e mais para frente, lá o ano que vem, talvez, as nossas células, né? Que é muito bom, mas as células eu só quero que comecem quando houver total segurança. Não é verdade? Então, pega seu copo com água, eu quero orar por você. Ô Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, não tenha medo, livre a sua casa, livre seus filhos, livre sua família, livre a sua vida, dê o controle da sua vida a Deus, deixe o Espírito Santo cuidar de você. Shalom, Graciele Almeida. E olha, Deus vai lhe honrar na sua fé. Pega seu copo com água, sua garrafona. Eita, mas eu gosto da Karen, ela fala minha garrafona. Franciele Rogério, shalom, Deus abençoe. Eu quero orar por você. Eu tenho feito uma maratona de orações pela madrugada, por saúde, para Deus abrir as lojas Hidracena, pelos empresários, pelos comerciantes, sabe? Hoje mesmo eu saí, eu fui tomar minha vacina hoje, eu tomei minha vacina, a Oxford. E hoje eu saí na rua e eu orei assim por causa das lojas. Eu não quero de jeito nenhum as lojas fechadas. Quero que Deus nos abençoe, que a economia volte a girar, em nome de Jesus. Hoje uma das minhas filhas ia comprar um celular pela internet. Eu falei, não, você não vai comprar na internet. A nossa cidade precisa girar. Aí
fui lá na Sara, levei ela lá na Sara, porque a Sara sempre faz uns descontos bons para nós, né? Igual na internet. E ela comprou aqui. Sabe, o que você for comprar, compre dos irmãos, compre das pessoas que estão vendendo na porta, compre na nossa cidade, sabe? Mesmo que na internet esteja com preço bom, procure aqui nas nossas cidades, as pessoas, converse, os nossos comerciantes precisam manter os negócios deles andando. Ah, Larissa, glória a Deus, obrigado, Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que me ouviu nessa live. Eu oro agora por pessoas enfermas, que venha a tua saúde, tua cura. Se houver algum espírito de enfermidade, eu repreendo, ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Pai, pessoas que não estão achando solução. Ó Deus, o Senhor falou que deu uma solução para Gideão. Comece a dar soluções para os teus filhos e para as tuas filhas, em nome de Jesus. Senhor, eu também oro pela Rosana, que está com Covid. Oro também, Senhor, pelo Júnior e por todas as pessoas enfermas lá na Santa Casa. Visite-os agora, em nome de Jesus. Eu oro pelo Anderson, pela Márcia, os filhos da irmã Claudenice. E Pai, eu creio que o Senhor nos dará o como, a maneira como nós precisamos agir, orar, jejuar, fazer a nossa parte para que possamos obter vitória. Que venha a tua doce presença para dentro dessa água, e onde minha voz estiver chegando, poder de Deus se manifeste dentro da água agora. Venha poder de Deus, venha para dentro dessa garrafa, venha para dentro dessa jarra, venha para dentro desse óleo, venha agora o poder de Deus. E quem beber dessa água seja curado, seja livre. Em nome de Jesus. Pode beber sua água. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Zuantero linda. A água veio da torneira. Mas quando a gente ora e chama o poder de Deus para dentro dela, ela cura câncer, cura HIV, cura Covid, cura qualquer doença e expulsa qualquer mal. Amém? Então beba sua água com fé, crendo que Deus está fazendo milagres. Que o Senhor visite a Dona Odete, a mãe da Jane, e que o Senhor visite agora a mãe da Ângela, a Dona Iná, em nome de Jesus, e todas as minhas velhinhas lindas, minhas menininhas, irmã Delícia, minha bolinha linda, que o Senhor te abençoe, te prospere, que o Senhor lhes dê saúde. Um beijo no seu coração, até amanhã, às 9h30 da manhã, em nome de Jesus. Ó, fiquem na paz, compartilhe a live, amém? Ó, o marido da Karen foi curado, o pai também. Glória a Deus, comecem a dar testemunhos, amém? Shalom, boa noite, dorme com Deus.